O realismo mágico ou realismo fantástico nos proporciona histórias onde o real entra em contato com o irreal, onde elementos sem aparente explicação fazem parte do mundo. A partir do século XX, essa característica se tornou bastante comum na obra de diversos escritores latino-americanos, gerando toda uma corrente literária preocupada em destacar o estranho ou sobrenatural. A forma como cada autor ou autora utiliza esses elementos é o que torna o realismo mágico algo tão fascinante. Ele tem essa particularidade de ser extremamente variado. Às vezes tem uma pegada mais religiosa, outros se assemelham a mitos, a lendas, a miragens ou a aspectos tão absurdos que não se enquadram em nenhuma categoria. O colombiano Gabriel García Márquez se consagrou como um dos grandes nomes desse estilo, graças principalmente ao clássico 100 Anos de Solidão. Só que tanto antes quanto depois dele, tivemos também escritores como Juan Rulfo, a Helena Garro, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Isabel Allende, Maria Luísa Bombal, José J. Veiga, entre vários outros. Já a Argentina, em particular, foi fundamental para o realismo mágico. Ela é muito lembrada por nomes como Júlio Cortázar, Jorge Luis Borges, Silvino Ocampo e Adolfo Bioy Casares. Esses três últimos eram muito próximos. Em 1932, o Borges conhece, numa reunião, o Adolfo Bioy Casares, e a partir daquele momento, ambos desenvolvem uma amizade que duraria a vida inteira. Já a pintora e escritora Silvino Ocampo se casou com Bioy em 1940, o mesmo ano, curiosamente, em que esse casal e também o amigo Jorge Luis Borges lançaram a famosa Antologia da Literatura Fantástica, publicada recentemente no Brasil pela editora Companhia das Letras. Esse verdadeiro clássico reúne contos, fragmentos e novelas fantásticas de autores do mundo inteiro, como, por exemplo, o Kafka, o James Joyce, o H.G. Wells, o Edgar Allan Poe e por aí vai. Certamente que o ano de 1940 foi muito importante na vida do Adolfo Bioy Casares, que além do casamento e também da publicação dessa antologia, também lançou aquele que seria o seu livro mais famoso. No caso, eu estou falando do magnífico A Invenção de Morel, romance esse que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Publicado no Brasil pela Biblioteca Azul e com tradução de Sérgio Molina, essa obra é considerada como uma das referências máximas entre as demais narrativas fantásticas latino-americanas. A Invenção de Morel é um livro que me surpreendeu bastante no sentido de que eu não esperava absolutamente nada do que eu li aqui. Na obra temos o seguinte: nós acompanhamos o diário de um fugitivo venezuelano. Ele resolveu se esconder numa ilha que fica bem distante do resto do mundo. Não sabemos absolutamente nada desse homem, nem o seu nome. A única coisa que sabemos é que ele foi condenado à prisão perpétua, mas conseguiu fugir. E depois disso passou a viver com mania de perseguição, achando que todo mundo estava atrás dele. Após entrar em contato com um certo vendedor italiano, o fugitivo descobre a existência de uma ilha que era muito estranha, mas que aparentemente não era habitada por ninguém. O local parecia até perigoso, pelo menos segundo o que o italiano falou. Eu vou até ler aqui para vocês rapidinho o trecho que ele comenta sobre essa ilha. Nem os piratas chineses, nem o barco pintado de branco da Fundação Rockefeller aportam nela. É foco de uma doença ainda misteriosa, que mata de fora para dentro. Caem as unhas, o cabelo, morrem a pele e as córneas dos olhos, e o corpo sobrevive 8, 15 dias. Mesmo assim, o venezuelano não quis nem saber, ele iria para aquele local de qualquer forma. Para ele, aquela era a única maneira de não ser capturado novamente. Só que, chegando lá com muito custo e quase perdendo a vida, o homem percebe que aquela ilha de fato era muito esquisita. Perto da praia havia uma espécie de pântano, enquanto no morro, que também estava próximo dali, haviam algumas construções abandonadas, mas especificamente uma igreja, uma piscina e um museu enorme que mais lembrava um hotel. Até aí tudo bem, o fugitivo estava lá tentando construir ferramentas de madeira, tentando arrumar um local melhor para dormir. Ele estava simplesmente buscando uma forma de sobreviver. Só que numa madrugada ele acorda ouvindo gritos e música, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo e constatando, que não havia nenhum navio ali perto, ele se depara com uma situação muito inusitada.
No caso, de forma completamente inexplicável, a parte de cima do morro estava cheia de pessoas dançando, nadando naquela piscina imunda, correndo ou se divertindo de várias formas aleatórias. Inicialmente ele pensa que era alguma alucinação por causa do calor, só que depois de um tempo ele vai percebendo que a coisa não era bem assim. Aquelas pessoas pareciam de fato estar lá. Certo dia, uma mulher muito bonita se aproxima do morro e senta ali na beirada para ficar olhando o pôr do sol. Nisso, o venezuelano, que estava sempre escondido, ao ver aquela cena, se apaixona perdidamente pela moça. Acontece que numa tarde um homem barbudo aparece e fica conversando com ela, quase que num tom de desespero. Ele estava muito nervoso por causa de alguma situação. Ao se aproximar sorrateiramente, o fugitivo descobre que o nome daquela mulher era Faustine e que o nome do homem era Morel. Havia alguma coisa de misteriosa na conversa entre os dois, algo que não dava para entender direito. Com o tempo, o protagonista elabora várias teorias mirabolantes sobre aquelas pessoas, da mesma forma que mistura com tudo isso a sua preocupação, a sua eterna preocupação de achar que está sendo perseguido e também o seu amor pela Faustine. Já no decorrer da leitura, vamos descobrindo quem são realmente esses personagens e também, principalmente, o motivo pelo qual eles estão ali. A Invenção de Morel foi uma leitura que eu gostei muito de fazer, daquelas que, inclusive, deixa a gente até um pouco triste pelo fato de não ter tantas páginas. Um detalhe curioso é que, pelo que andei vendo, esse livro foi uma importante fonte de inspiração para a famosa série Lost, onde acompanhamos o dia a dia de um grupo de sobreviventes numa ilha misteriosa. Além disso, no prólogo do livro, que foi escrito pelo Jorge Luiz Borges, ele afirma que essa obra, A Invenção de Morel, foi capaz de atingir a perfeição. Eu vou ler o trecho aqui para vocês. Discuti com seu autor os pormenores de sua trama, que acabo de reler. Não me parece impreciso ou hiperbólico qualificá-la de perfeita. Essa obra é um caso específico em que, se eu disser muita coisa sobre a proposta do Bioy nesse trabalho, eu vou inevitavelmente acabar dando algum spoiler que vai facilitar muito numa possível dedução de todo o mistério. Por isso que eu vou me limitar um pouco aqui, mas o que dá para dizer é que esse livro, mesmo sendo parte do realismo fantástico, é um trabalho que é bastante inovador no sentido de ser bem diferente daquilo que normalmente nós encontramos na literatura latino-americana. Além disso, na obra, o autor fala muito sobre solidão, sobre os efeitos provocados por ela e sobre as dificuldades de se viver longe da sociedade. Na mesma medida, o Bioy também fala muito sobre a questão do esquecimento, ou melhor dizendo, sobre o medo de ser esquecido, daquilo que seria necessário fazer para preservar a nossa existência. Enfim, para finalizar, deixo aqui para vocês a recomendação dessa obra do Adolfo Bioy Casares, um livro que é fundamental não apenas para o realismo fantástico, mas também para a literatura argentina e latino-americana. Bom, é isso, espero que tenha gostado da resenha de hoje, e lembrando, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você quiser ajudar o canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E eu também vou deixar aqui embaixo o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo e também clica no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!